O dia da expiação. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Levítico capítulo 16, versículo 30. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. O dia da expiação era a purificação anual do pecado de Israel. Um relato completo das cerimônias deste dia cheio de eventos pode ser encontrado em Levítico capítulo 16, como dado por Deus através de Moisés a Arão. Aqui em Levítico capítulo 23, ele é visto como as demais festas, especialmente do ponto de vista divino, como uma festa de Jeová, indicando o gozo obtido por ele através da morte expiatória de Cristo. Devemos notar que o dia na qual o sangue foi carregado para dentro do véu e espargido diante e em cima do propiciatório era o 10º dia do 7º mês. O 7º mês havia sido transformado no 1º mês, na ocasião da saída dos filhos de Israel do Egito. Eles tinham, a partir de então, que escolher e separar do rebanho o cordeiro pascal para o sacrifício no 10º dia deste mês. Sua morte no 14º dia era a base de tudo o que seguiu. Como descobrimos através do fato que a festa dos pães asmos, das primícias e das semanas eram todas datadas a partir da Páscoa. O 7º mês inicia a segunda metade do ano de Israel, com a segunda série das solenidades de Jeová. E aqui novamente, no 10º dia daquele mês, o sangue de uma vítima é a característica predominante, embora não para ser usada como na Páscoa. Lá, o sangue do cordeiro era espargido na verga e nos umbrais da porta para desviar o golpe de juízo de sobre os primogênitos de Israel. Aqui o sangue é carregado para dentro do véu e posto no propiciatório. No primeiro caso, trata-se do sacrifício de Cristo, do qual o pecador se apropria por fé, como o único meio de libertação da justa ira. Mas, nesta ordenança, trata-se do sangue da expiação, apresentada a Deus como aquilo através do qual o seu trono é estabelecido em justiça. Suas reivindicações são satisfeitas e o crente pode se aproximar agora em espírito para ter comunhão com Deus. O sangue é o caminho pelo qual o santo entrará na presença de Deus no porvir. Os sacrifícios da expiação eram, primeiro, uma oferta pelo pecado e um holocausto por Arão e pela sua casa. Segundo, 2 bodes para oferta pelo pecado e um novilho em holocausto pela congregação. O sangue da oferta pelo pecado por Arão e pela sua casa era espargido uma vez sobre o propiciatório e 7 vezes diante dele, e sobre o sangue espargido uma nuvem de incenso aromático cobria o propiciatório. A palavra expiação, que ocorre nada menos que 48 vezes só no livro de Levítico, significa cobertura. O sangue cobria o propiciatório, assim como o incenso, e nisto temos um tipo excessivamente expressivo da obra e valor do Senhor Jesus Cristo, em cujo sangue o crente é aproximado de Deus e em cuja pessoa se torna aceito. O sangue expiador cobre todo o seu pecado e a perfeição de Cristo reveste a sua pessoa. A casa de Arão participava da mesma aceitação que ele próprio e assim os domésticos da fé, a casa sacerdotal do Novo Testamento, composta de todos os verdadeiros crentes, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, tem acesso, mesmo agora, ao Santo dos Santos. Hebreus capítulo 9, versículo 19,
e são feitos idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, versículo 12. O sangue do bode sobre o qual caiu a sorte para morrer pelo povo era espargido da mesma forma no interior do véu, e em seguida os pecados do povo eram confessados por Arão sobre e transferidos para a cabeça do bode vivo, que era depois levado para o deserto e abandonado. Desse modo, todas as reivindicações de Jeová foram satisfeitas, o sacerdócio confirmado e a congregação purificada de todos os seus pecados perante o Senhor, e assim descansaram. A resposta para tudo isso, até onde se aplica aos santos dessa era, é plenamente apresentada nas epístolas do Novo Testamento, em que a purificação, Hebreus capítulo 10, versículos 17 e 18, a aceitação, Efésios capítulo 1, versículo 6, e o acesso, Hebreus capítulo 10, versículo 19, capítulo 4, versículo 16, são perfeitamente revelados. Mas o aspecto de verdade aqui apresentado tem uma referência especial para o futuro. O dia da expiação, em sua ordem, vem logo após a festa das trombetas e antes da festa dos tabernáculos. Já vimos que a resposta para a festa das trombetas, na sua aplicação para o povo terreno, está na vinda de Cristo como Filho do Homem até a terra. A festa dos tabernáculos, como veremos logo, aponta para a frente, para o reino milenar de Cristo. O dia da expiação fica entre as duas. Para que acontecimento será que aponta? Onde encontraremos o seu antitipo? Claramente deve ser posterior à volta do Senhor nos ares e anterior ao seu reino milenar. Sua resposta em relação ao povo celestial é a recepção deles na presença imediata de Deus como sacerdotes, sua acomodação ao redor do seu santo trono para entoar o cântico da redenção, Apocalipse capítulos 4 e 5, e como servos de Cristo, seu comparecimento perante o tribunal de Cristo para ter seu serviço avaliado e seu trabalho recompensado, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e Apocalipse capítulo 22, versículo 12, e no pleno clarão da luz celestial em que os remidos serão introduzidos nos mais altos céus, na própria morada de Deus, o valor do sangue de Cristo será por eles conhecido como nunca antes, assim como a gravidade do pecado, a graça maravilhosa de Deus e a abundância e plenitude da redenção em Cristo. Ali, entre as santas hostes celestiais, cercando o trono de Deus, o objeto de adoração e o tema do seu louvor ainda será o Cordeiro que foi morto, agora no meio deles. Os olhos de Deus repousarão com inefável deleite sobre aquela multidão glorificada, onde cada membro deve tudo ao mérito do sangue do Cordeiro e está envolto com a sua excelência. Essa será uma preciosa festa de Jeová, compartilhada pelos próprios santos, todos eles. O comparecimento dos santos arrebatados perante o tribunal de Cristo será mais uma resposta para este tipo. Neste tribunal não será a sua salvação nem a sua aceitação pessoal, mas o caráter do seu trabalho que estará sendo examinado. Os motivos ocultos e os segredos de todos os corações serão manifestados à luz do céu e dos próprios santos. Então eles conhecerão, como também são conhecidos, os fracassos do caminho e as imperfeições daquilo que uma vez parecia tão puro e tão perfeito serão vistas como nunca antes, e a avaliação do Mestre sobre tudo será revelada. Que mudança aquela hora trará na avaliação presente de serviço? Quão pequeno aquilo que avulta na opinião dos homens e recebe o seu louvor parecerá naquele dia.
Quão grandes serão então aqueles pequenos atos e obras ocultas, conhecidas somente por Cristo e por Deus? Mas, ao passo que haverá muito para humilhar os santos no tribunal de Cristo, não haverá nada para condená-los, pois o sangue da expiação, o memorial da preciosa morte do Cordeiro de Deus, imporá seu valor e cobrirá todos os pecados e falhas dos redimidos do Senhor. E então, depois de tudo haver sido manifestado, o bem recompensado e o mal queimado, os santos e os servos do Senhor ocuparão os seus lugares no reino do seu Senhor, no perfeito gozo do descanso. E assim, as três características do dia da expiação, aceitação, humilhações e descanso, se cumprirão nos santos ressuscitados. Como tudo isso aumentará o valor do sangue do Cordeiro? E se, como alguém tem sugerido, o diabo, o acusador dos irmãos, ainda não tiver sido expulso dos céus, como ele será numa época posterior, Apocalipse capítulo 12, versículos 10 a 11, tentar acusar os seus santos diante de Deus por causa das falhas reveladas no tribunal de Cristo, ele terá sua resposta. Nesta sua última tentativa de disputar o direito deles estarem no céu pelo sangue expiador de Cristo. Como está escrito, eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro. O cumprimento do tipo em relação ao povo terrestre é descrito nas Escrituras proféticas de maneira plena e comovente. Libertado das forças aliadas do Anticristo e dos seus reis confederados, que naquele momento sitiarão a Jerusalém terrena, pela súbita aparição do Senhor no Monte das Oliveiras, eles erguerão os seus olhos e verão que ele, o seu grande libertador, é Jesus de Nazaré, a quem crucificaram. Suas mãos e pés traspassados trarão de volta à sua memória e consciência o momento em que, no seu ódio, eles clamaram: crucifica-o, crucifica-o, e fizeram o terrível pedido: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ao olharem agora para ele, a quem traspassaram, eles lamentarão. E que lamento será este? Quando o Espírito de graça e súplica for derramado sobre eles, fazendo seus corações contritos voltarem para o Senhor, sua aflição e amargura sobrepuja qualquer descrição ao contemplarem aquele a quem crucificaram e mataram. Os remorsos profundos dos irmãos de José ao se lembrarem da sua crueldade para com ele é apenas uma fraca ilustração da angústia do Israel despertado no último dia, quando cada casa e cada indivíduo, separadamente, sozinho diante de Deus, lamentará como alguém que lamenta um filho único, o seu Messias rejeitado. Mas, assim como quando a angústia dos irmãos de José atingiu o seu ápice e o véu que o encobria aos seus irmãos foram removido, e ele em graça se manifestou a eles como seu irmão e libertador, assim o Cristo glorificado se revelará a si mesmo e a sua obra expiatória aos corações quebrantados do Israel despertado, e eles se voltarão para encontrar repouso para suas almas na morte expiatória do Cordeiro sacrificado. Será nesta hora que a linguagem de Isaías 53 brotará de seus lábios. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E por aquelas feridas eles serão sarados, pois naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Zacarias capítulo 13, versículo 1. Não um novo sacrifício, mas
a permanente eficácia do único sacrifício do Calvário será estendida a eles. Dessa forma, humilhados, purificados dos seus pecados e trazidos a Deus, eles entrarão no reino milenar sobre o governo benigno do Príncipe da Paz, com a sua noiva celestial.